Filipe III de Espanha, II de Portugal, era filho de Filipe I e de Ana de Áustria. Nasceu em Madrid, em 14 de abril de 1578 e aqui morreu em 31 de março de 1621. Subiu ao trono de Portugal em 1598. Apático, fraco, na mão de poderosos validos, foi com ele que caiu a máscara castelhana e que começou, de forma descarada, a tentativa de integração de Portugal no todo espanhol. Quando subiu ao trono em 1598, Filipe III de Espanha, II de Portugal, era senhor de um imenso império. Um império que, embora já do reinado anterior tivesse entrado na curva descendente, ainda era o maior império que existia à superfície da Terra. E Filipe II, chamemos-lhe assim, apático, um homem sem uma grande força de caráter, vivia dominado pelo seu valido, Dom Francisco Gomes de Sandoval e Rojas, o Duque de Lerma. E enquanto deixava ao Duque de Lerma todos os negócios de Estado, o rei dedicava-se ao seu fanático fervor religioso, a ponto de lhe chamarem o Pio. Foi ele o primeiro dos reis usurpadores que realmente deixou cair a máscara da Espanha e mostrou os verdadeiros desígnios que estavam por trás da monarquia dual jurada em Tomar. Era, tão somente, a pura e simples anexação de Portugal. Logo em 1600, o Duque de Lerma nomeou, porque foi ele que o nomeou, para vice-rei de Portugal, o renegado Cristóvão de Moura. E iniciou uma política manhosa de anexação pura e simples de Portugal ao todo espanhol. Mas sabia que isso tinha de ser feito passo a passo, lentamente, de uma forma suave,
e tudo começaria com a passagem da capital para Lisboa, que o Duque de Lerma achava que era uma decisão que iria encher de júbilo os vassalos portugueses. Mas para não criar atritos dentro do corpo da Espanha, mudaria o nome de Lisboa para Felicitas Filipi. Bom, esta e outras ideias peregrinas de apagamento da personalidade de Portugal, de apagamento da sua velha independência, do seu velho sentido de liberdade, por forma a que a anexação se verificasse o mais tranquilamente possível. É claro que a este espírito centralizador e déspota de Castela opunha-se a velha liberdade portuguesa. Esta ideia era uma ideia peregrina e, na realidade, não tinha pernas para andar. E, no entanto, naquela altura, parecia que Portugal estava anestesiado, que Portugal estava destituído de vontade. Muitos portugueses, sem saberem bem para onde iam, ou se sabiam, parecia que não sabiam. O abismo onde estavam a cair, apoiavam esta política do Duque de Lerma. E alguns deles até se encontravam na mais alta nobreza. É curioso que era, no entanto, na mais alta nobreza que repousava o verdadeiro espírito da raça, o verdadeiro espírito da arrogância na derrota, o verdadeiro espírito de resistência. E materializava-se numa senhora extraordinária que foi Dona Catarina, a Duquesa de Bragança. Dona Catarina, a quem por direito cabia a coroa de Portugal, nunca pactuou. Depois da usurpação, nunca mais deixou que lhe chamassem Duquesa de Bragança. Nem nunca mais assinou como Duquesa de Bragança nenhum documento. Limitava-se a pôr o seu nome. Quando morreu o sexto Duque, a quem os espanhóis chamavam Excelência, eles, a Dona Catarina, chamavam Sua Alteza a Senhora Dona Catarina. Dona Catarina de Bragança, que não ligava a essas gentilezas dos usurpadores, ainda viveu 31 anos. E nesses 31 anos acompanhou toda a educação dos netos. O mártir Dom Duarte de Bragança e Dom João, nascido em 1604, a quem transmitiu todo o fervor patriótico e toda a esperança na restauração que ele um dia iria materializar como rei de Portugal. Quando o Duque de Lerma tentava a integração pacífica de Portugal na Espanha, ecoou novamente a notícia do aparecimento de Dom Sebastião. Desta vez tinha aparecido na Itália, em Veneza. E muito embora já tivessem passado 24 anos sobre a derrocada de Alcácer Quibir, a verdade é que os mais fanáticos partidários da ideia sebastianista, aqueles onde a esperança não tinha morrido
abraçara o aparecimento deste Dom Sebastião com toda a força, com toda a esperança, com toda a alegria. O mais entusiasta de todos foi Dom João de Castro, o heróico patriota filho do vice-rei da Índia. E lá foram, para a Itália. Entre aqueles que seguiram Dom João de Castro, iam vários partidários do prior do Crato. Entre eles o próprio filho do rei, o príncipe Dom Cristóvão. E tratavam por soberano aquele Dom Sebastião, que tinha aparecido em Veneza. Bom, este homem chamava-se Marco Túlio Catizone e foi outro dos usurpadores do nome do pobre rei português, que padeceu a sua burla. Preso em Milão, foi desmascarado, condenado à morte e executado em Sanlúcar de Barrameda. Foi o último da saga sebastianista. O último que tentou fazer-se passar pelo encoberto. Teve êxito inicialmente e muitos portugueses acreditaram nele. Se bem que por esta altura já havia muita gente que estava farta disto. Era o oleiro, era o pasteleiro, era o de Penamacor, agora este. A coisa já não tinha pernas para andar. Com Marco Túlio Catizone foram executados alguns dos seus amigos. Um opulento comerciante, Benjamin de Sousa, e 2 padres, um Estevão e um Boaventura. Estes também por pregarem as profecias do Bandar. Entretanto, Portugal defrontava-se com os inimigos mais acirrados da Espanha, a protestante Inglaterra e a protestante Holanda, e sofria as consequências da sua fraqueza, de não ter uma instituição militar capaz de lhe defender o Império, e era sobre o Império que Inglaterra e Holanda lançavam os olhos. A Inglaterra, nessa altura, limitava-se a ações de corso, fundamentalmente na costa de Moçambique. Mas a Holanda, essa, depois de no reinado anterior ter agarrado a rota do Cabo para a Índia e de nos ter começado a substituir no Oriente, a Holanda, essa tinha a perfeita intenção de nos desapossar do Império, de nos ficar com as possessões e com o comércio. Para isso, criou a Companhia das Índias Orientais e lançou-se definitivamente
com o apoio dos potentados locais que viam nos holandeses os libertadores na conquista daquilo que tinha sido o Império Português das Índias. Ora, em 1609, o Duque de Lerma, para piorar ainda mais as coisas, assinou com a Holanda uma trégua de 12 anos. Tão mal corria à Espanha a guerra nos Países Baixos. E para ter um tempo de tranquilidade, um tempo em que a Espanha pudesse recuperar, permitiu, isto é incrível, que, estando em paz com a Holanda, aqui na Europa, os holandeses fizessem a guerra àquilo que ele chamava as possessões espanholas no Oriente, e que eram nada mais e nada menos do que o Império Português. E Portugal ficava deixado, sozinho, à sua sorte. Portugal estava esgotado e não tinha como defender aquilo que, por direito histórico, era dele. E o resultado foi que, em 1616, os holandeses nos tomaram as Molucas. E nos 2 anos seguintes, com um sacrifício heróico, digno de todos os fastos da história portuguesa, os nossos homens que estavam em Ceilão, Sumatra e Malaca conseguiram resistir. Mas não era só aí que as coisas se complicavam para Portugal. Lembram-se que no reinado anterior os franceses começaram a sua aproximação ao Brasil. Pois em 1610 tinham uma feitoria, digamos, no Maranhão. E avisaram a metrópole francesa de que era a altura para cair sobre a grande colónia sul-americana portuguesa, o Brasil, que estava indefeso, diziam eles. E lá foi uma esquadra com o almirante Ravardière para ocupar aquela terra úbre que, no dizer dos franceses, estava praticamente ao abandono. Então um capitão português, Dom Jerónimo de Albuquerque, comandando uns poucos portugueses e poucos índios, fez frente ao almirante Ravardière, venceu-o, obrigou-o a capitular e os franceses tiveram que sair do Maranhão. Era uma página gloriosa que se escrevia da história de Portugal. Em 1613 morreu Cristóvão de Moura e morreu convencido que Portugal era acabado, morto e enterrado, e que a coroa estrangeira que ele tanto tinha ajudado a defender estava de uma forma inabalável, assente aqui no Escorial e dominando tudo. E dominando a terra onde ele, Cristóvão de Moura, se calhar por engano, tinha nascido. Pois estava enganado. Em 1617, a chamada Esquadra da Prata veio do México para a Europa. Comandava Dom Nuno de Mascarenhas, um lealíssimo patriota português. E Dom Nuno de Mascarenhas parou em Lisboa e foi a Vila Viçosa convidar o Duque de Bragança, Dom Teodósio, para chefiar um movimento para restaurar a coroa portuguesa. Nessa altura pode-se dizer já para restaurar a independência da pátria. E faziam-no com o ouro espanhol. O Duque de Bragança, que era um homem muito cauteloso, muito prudente, de muito bom senso, disse, pois seria magnífico, mas a altura ainda não chegou.
Não tardará muito, mas a altura ainda não chegou. No entanto, já em 1617, germinava a revolta, germinava o espírito que nos havia de conduzir um dia à liberdade. Em 1618, a Espanha entrava em guerra com a França, a Suécia, a Dinamarca, o Palatinado, a Holanda, a Guerra dos 30 anos. E essa Guerra dos 30 anos virava contra nós e durante um largo período dessa guerra, tudo quanto era inimigo da Espanha. E logo se começou a notar por aquilo que os ingleses fizeram. Abandonaram as suas ações de corso e concentraram forças para apanhar a chave do Golfo Pérsico, Hormuz. Em 1619, Filipe II preparou o seu filho Filipe IV, o futuro Filipe IV, e com ele foi a Lisboa para o apresentar aos seus vassalos para ser jurado o herdeiro da coroa. Foi recebido muito bem. Fizeram-se grandes festas, mas havia por trás daquilo uma frieza e um distanciamento que ele logo notou. E mais, ficou, podemos dizer, muito preocupado com os pedidos que os portugueses lhe fizeram. Deixar o infante Dom Fernando, seu filho, como vice-rei, uma vez que os portugueses não estavam nada contentes com os governadores. Dar maior autonomia a Portugal. Permitir o comércio com a América do Sul espanhola. E é claro, o rei negou, não concedeu esses pedidos dos portugueses. A alta nobreza começou a tomar posição. O Duque de Bragança tratou com desprezo o Duque de Uzeda, a quem negou o título de excelência. Houve até um arcabuzeiro da Guarda Real Espanhola que fez fogo sobre o Duque de Bragança. E a reação de fidalgos, de criados, do povo foi tal que Filipe II sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés e regressou rapidamente à Espanha e nunca mais voltou a Portugal. Também, vale a verdade, pouco mais viveu. Em 31 de março de 1621, morria aqui, no Escorial. E ele, que era um fanático religioso, era também um fanático pela etiqueta. E por ser um fanático pela etiqueta, segundo dizem, morreu. Estava doente, muito doente. E tinha um braseiro aceso no quarto para o aquecer. Mas porque ali ao pé dele não havia nenhum fidalgo de categoria para retirar o braseiro do quarto, o Pio morreu intoxicado com o fumo do braseiro. Será exagero? Será verdade? Não deixa de ser um apontamento curioso. A morte deste homem que deixou em Portugal um conselho de governação que era assim constituído. O Conde de Basto, Dom Nuno Álvares Pereira e o Bispo de Coimbra. Filipe III de Espanha, II de Portugal. Podemos resumir o seu reinado da seguinte forma. Conseguiu uma coisa verdadeiramente extraordinária. Conseguiu, para Portugal, ser muito pior do que o pai dele. Durante a nossa série
Eu, quando apresentei Filipe II, disse que ele tinha conseguido uma coisa extraordinariamente difícil. Era ser pior do que o primeiro. E, no entanto, conseguiu. Eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Dom Duarte acerca da política integracionista do Duque de Lerma e também daquela ideia rocambolesca de pôr a capital em Lisboa e até um certo apagamento que ele fez da nossa presença imperial. Realmente, a capital em Lisboa teria sido muito bem recebida, provavelmente, pelos lisboetas, não é? Só tarde demais é que iríamos perceber que, na verdade, o poder era deles e que isto iria ser, era uma assimilação de Portugal por Castela. Felizmente não foram para a frente. Até iam mudar o nome de Lisboa. Qual era o nome que iam dar? Felicitas Filho. Por outro lado, é curioso também que o centralismo espanhol manifestava-se nessa altura com uma tal força que nunca iriam fazer isso, nunca iriam mudar, porque senão podiam ter realmente feito aquilo que foi feito noutras épocas, que foi capital mudar de cidade para cidade, não é? Mas acabaram por não fazer. Uma coisa curiosa. Por exemplo, Sevilha nunca mais voltou a ser capital de Espanha, não é? Colocaram em Madrid, por aí ficou. Aliás, ela era no Escorial, ali é que eles tinham tudo, não é? Ali é que eles tinham tudo. Concorda comigo, penso eu, João Duarte, que foi pior que o outro. Conseguiu isso que era difícil, foi ser pior que o outro. Eu acho que o único território português que nunca passou sob controle espanhol foi Macau, não é? Foi. Macau foi o que ficou. Era muito longe. Não, e resistiram. Houve uma tentativa de desembarque castelhano. Eu dá-me a ideia que o que eles queriam fundamentalmente era o continente europeu. E por arrastamento, claro, o Império, porque o nosso Império, para eles, sobretudo o Oriente, dá-me a ideia que era uma carga. Era uma carga tremenda que eles tinham em cima. E deixaram ao nosso cuidado a defesa do Império. Só quando nós perdemos a Armada, na Armada Invencível, deixámos de poder acudir ao Império. Essa é que é a verdade. Não, essa perca dos navios portugueses é que foi de facto fatal. E o facto, pior ainda, de os nossos aliados e amigos e com quem fazíamos negócios, como os ingleses ou os holandeses, passarem a considerar-nos como inimigos. E a partir do regime filipino, os holandeses começaram a atacar o nosso império e tomaram-nos muitos territórios, como a ilha de Ceilão, que era uma ilha que estava debaixo de controle português.